E bola para a frente, e assim se dá início à partida da Associação de Futebol de Rua. A capacitação a dar o pontapé de partida e passa para a inclusão, que segue com a bola e finta a discriminação. Finta o abandono escolar também e passa para o consumo responsável. E mais uma finta, agora passando o comportamento desviante, a violência e tira a bola, a violência tira a bola e o fiscal apita, saca do amarelo. Não, é o vermelho, afinal não, é o azul. O jogo prossegue, a equipa da Associação do Futebol da Rua segue na linha da frente, no jogo limpo, com fair play. E avança para o gol, e vai para o gol, e é gol! O futebol de rua teve origem nas favelas do Brasil, cerca de 1988 e 1989. O facto de não haverem muitas atividades de entretenimento levou ao início deste jogo, dado ao seu potencial de sociabilização natural. A sua prática também teve lugar em Nova Iorque, através de equipas de técnicos que trabalhavam com os sem-abrigo e compreenderam as potencialidades desta modalidade na integração deste tipo de população. A partir do ano 2000 começa a difundir-se o conceito de desporto inclusivo e a FIFA considerou o futebol de rua como uma modalidade para utilização no âmbito social. Em 2007 surge a Associação Nacional de Futebol de Rua, responsável pelo projeto Bola para a Frente. Dedicámos-nos a desenvolver estas metodologias junto de jovens vulneráveis. O futebol de rua distingue-se dos outros tipos de futebol por ter um objetivo essencialmente de inclusão social. No futebol de rua não há diferenças de género, diferença de sexo, nem de condições sociais. Toda a gente pode participar num torneio de futebol de rua ou num treino de futebol de rua. Era um desporto diferente, sim, não é como o desporto normal, porque aqui tem imensas regras e também trabalhamos muito mais em equipa. Outra das situações que distingue o futebol de rua de outros tipos de futebol federados é o facto de no futebol de rua não se ter como principal objetivo tornar os jogadores em grandes estrelas ou tirar deles o potencial máximo enquanto atletas de alta competição, mas sim torná-los melhores pessoas e pessoas mais capacitadas para interagirem de uma forma correta na sociedade. Não é tanto termos talento para a bola, mas sim crescermos como pessoas. Outra das grandes diferenças do futebol de rua em relação ao futebol 7, em relação ao futebol de 11 e ao futsal, incide essencialmente sobre as regras. No futebol de rua temos regras muito específicas que começam logo pela dimensão do campo. O campo de futebol de rua tem 21 metros de comprimento por 16 de largura. As balizas têm 4 metros de comprimento por 1,5 metro de altura. Nos futebols normais existem 2 cartões, no futebol de rua existem 3, o amarelo, o azul e o vermelho. E a regra principal no futebol de rua e que marca a grande diferença em relação a outro tipo de desportos coletivos é que não há a existência de um árbitro. Existe um juiz de linha para promover o fair play, ou seja, o juiz de linha, os jogadores são completamente autónomos na gestão do jogo e o juiz de linha só intervém no jogo quando a situação está mesmo num ponto incontrolável. De resto, os jogadores têm toda a autonomia para marcar as faltas e para decidirem os lances que ocorrem durante o jogo. O futebol de rua concretizou a ser um bom aluno. Os jogos de futebol de rua têm 7 minutos para cada lado, portanto, no total faz um jogo de 14 minutos. Não há intervalo, ou seja, o intervalo, quando o árbitro apita para intervalo, as equipas trocam imediatamente e retomam a segunda parte do jogo. E outra das grandes diferenças do futebol de rua é que existem apenas 8 jogadores, só podem ser convocados 8 jogadores para cada jogo, sendo que jogam 4 e 4 ficam no banco. O futebol de rua assume-se também como uma estratégia inovadora de inclusão social, porque qualquer pessoa, em qualquer espaço, pode jogar futebol de rua. Basta ter 2 pedras, uma bola e vontade de jogar futebol. Aprendi muitas coisas com a Associação Nacional de Futebol de Rua, dão explicações, dão treinos e eu gosto muito dos treinos e das explicações. Trabalhamos com os jovens competências do foro individual e social, nomeadamente formas de comunicação, assertividade, confiança, gestão de conflitos, cooperação, expressão de sentimentos, entre outros. Os treinos são também uma forma de estratégia e de mobilização para encaminhar os jovens para outras ações da associação, como explicações e competências tecnológicas. O futebol rua ajudou-me a pensar mais no coletivo, é uma associação com atividades diferentes. Gosto de estar aqui nos treinos porque tem dinâmicas e ajudou-me muito nas competências sociais. Ajudou-me a conhecer
vários sítios e ajudou-me a ser uma pessoa melhor. Esta metodologia associa ao desenvolvimento psicomotor, que tende em vista contribuir para a inclusão social dos jovens através de efeitos no sucesso escolar, questões familiares e também na preparação para a vida ativa e no assumir de responsabilidades. Esta modalidade sociodesportiva é altamente inovadora ao trazer para o campo da intervenção social o potencial do desporto. Desta forma, tentamos fazer um paralelismo entre o campo de jogo e a vida. Daí o foco não ser exclusivamente na vitória do jogo, mas sim na análise das situações de jogo, posturas e atitudes dos jogadores e da equipa, que se tornam ensinamentos e exemplos práticos para a vida. Futebol Rua para mim mudou imenso. Eu comecei como jogador, como um simples jovem no projeto. Não conhecia, vim por amigos e quando vim gostei. Comecei por a vir a todos os treinos. Isto foi, não sei, como tinha aqui os meus amigos todos, eu gostava disto. O que isto mudou na minha vida imenso, porque comecei a trabalhar na associação, mesmo sendo, comecei como jovem, a frequentar o projeto.